Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que se liga no Ponta Porã Informa, também na Seu Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta quarta-feira, dia 15 de maio de 2019. E a quarta-feira promete ser quente, né, Tião Prado? Na Copa do Brasil, pela rodada de ida das oitavas de final, 6 das maiores torcidas do país verão suas equipes em campo. Apesar de o dia ter Atlético Mineiro e Santos, Fluminense e Cruzeiro, o grande destaque da rodada é Corinthians e Flamengo, jogo marcado para as 20h30, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai, na Arena Corinthians, em Itaquera, em São Paulo. E esse é o jogo, o clássico, chamado Clássico das Multidões, né? Na primeira fase, o Timão avançou após ter segurado o empate por 2-2 com o Ferroviário do Ceará, depois precisou reverter um cenário adverso e buscar uma vitória por 4-2 sobre o Avenida. Na sequência, já em disputa em 2 jogos, a equipe anotou 3-1 no Ceará, né? E 2-1 na Chapecoense, 3-2 no placar agregado, porque venceu por 3-1, depois perdeu em casa por 1-0, né? E fez 2-1 na Chapecoense, perdeu 1-0 fora de casa, lá em Chapecó, e ganhou por 2-0 em casa. O Mengão, como está na Libertadores, ainda vai estrear, né? Em 2018, os paulistas eliminaram os cariocas nas semifinais da Copa do Brasil, ou seja, eles vão voltar a se enfrentar na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro também vai disputar a primeira partida pela Copa do Brasil deste ano, já que estava na Libertadores. O Santos precisou passar por Altos do Piauí, América de Natal e o Atlético Goianiense, além do Vasco da Gama. O primeiro encontro acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte, né? Às 18h15. O terceiro duelo de hoje envolve Fluminense e Cruzeiro. Os cariocas eliminaram River do Piauí, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Luverdense do Mato Grosso e o Santa Cruz, o pernambucano Santa Cruz. A Raposa é outro que vem da Libertadores e ainda não sabe o que é entrar em campo pela Copa do Brasil deste ano. A disputa de ida será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Amanhã, Fortaleza e Atlético Paranaense colocam um ponto final aos jogos deste meio de semana. Na semana que vem, será a vez de os outros 4 confrontos terem início. Os 8 classificados vão ser definidos entre o final de maio e o começo de junho. Cabe destacar que o gol fora não é mais critério de desempate desde o ano passado, né? Ou seja, empate no placar agregado leva a disputa para as penalidades. Então, os jogos de hoje da Copa do Brasil, destaque para Corinthians e Flamengo. Flamengo, com o elenco que tem, na minha opinião, é favoritaço, né, para o jogo de hoje contra o Corinthians. Aliás, para o confronto. O jogo de hoje, talvez, né, por ser fora de casa, o Corinthians tenha lá uma certa obrigação. Mas no confronto dos 180 minutos, né, 180 minutos dos 2 jogos aí, o Flamengo, por ter o elenco que tem e enfrentar um Corinthians limitado, apesar de ter sido campeão paulista, é favorito, muito favorito diante do Corinthians. Mas assim o era no ano passado, né? Também com um time bem melhor, muito superior no papel ao Corinthians, acabou sendo eliminado depois que o Corinthians jogou no Maracanã com o técnico Jair Ventura totalmente recuado, né? Totalmente abdicando do ataque, empatou, conseguiu um empate em 0-0 e depois, na volta, fez 2-1 na Arena Corinthians. Eu não sei como é que vai ser o comportamento do Fábio Carille com o seu time hoje, mas sempre que se joga em casa, o que se espera é que um time saia mais, né, para tentar a vitória e depois buscar o empate fora de casa, né, para tentar passar para a próxima fase. Mas no confronto, falando do confronto, o Flamengo é favorito nesse jogo aí contra o Corinthians. Falando de segunda divisão, Tião Prado, nós tivemos ontem algumas partidas, né, 2 partidas. E o sonho do Cuiabá de vencer o Oeste para se igualar na liderança com o Botafogo de Ribeirão Preto parou no empate, né? O Dourado só ficou no 1-1 com o Oeste na abertura da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueirense venceu pela primeira vez ao bater em casa por 1-0 o Brasil de Pelotas na lanterna, sem pontuar e com 4 derrotas seguidas. O Brasil de Pelotas começa firme rumo à 3ª divisão, né? O duelo na Arena Barueri foi equilibrado e o empate por 1-1 acabou sendo justo. O Cuiabá soma 8 pontos em 4 jogos, um a menos que o Botafogo de Ribeirão Preto com 9, mas com um jogo a menos. Na verdade, não deixou de ser um bom resultado para o Cuiabá, que jogou fora de casa, jogou em Barueri, né, na Arena Barueri, e empatou
em 1-1. O Oeste, ainda invicto, soma 6 pontos em quinto lugar, mas se mantém com uma campanha equilibrada. É só o começo do campeonato, 4 rodadas apenas. Dentro do estádio Orlando Scarpelli, enfim, o Figueirense conquistou a sua primeira vitória ao fazer 1-0 em cima do Brasil de Pelotas. Pior para o time gaúcho, que acumulou sua quarta derrota e segue na lanterna com 0 ponto até agora. Importante foi a vitória porque vai tirar o peso psicológico em cima dos jogadores, segundo o time catarinense, né? A rodada está bem distribuída, com 2 jogos na sexta-feira, 4 no sábado, um domingo e o outro na segunda-feira à noite. Como nos anos anteriores, os 20 participantes jogam em turno e retorno, um total de 38 rodadas. Os 4 melhores vão garantir o acesso à elite nacional em 2002, enquanto que os 4 piores vão ser rebaixados à Série C do Brasileirão, né? Quem começou muito mal foi o Brasil de Pelotas, que ainda não pontuou na competição. E Tião Prado, um dia depois da realização do sorteio dos confrontos das oitavas de final e o resto do chaveamento da Copa Libertadores na segunda-feira, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, revelou ontem a tabela da competição que será retomada na segunda metade de julho, pouco depois da realização da Copa América no Brasil. O Cruzeiro será o primeiro time brasileiro a entrar em campo, né? De acordo com a entidade, River Plate e Cruzeiro vão abrir as oitavas de final no dia 23 de julho, uma terça-feira, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No mesmo dia, às 20h30, o Palmeiras fará o primeiro duelo contra o Godoy Cruz no Estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza. Outros 3 clubes brasileiros vão entrar em campo no dia seguinte. Às 18h15, o Internacional vai jogar contra o Nacional no estádio Gran Parque Central, em Montevideo, no Uruguai. Mais tarde, às 20h30, Flamengo e Atlético Paranaense vão iniciar os seus duelos contra Emelec e Boca Juniors, respectivamente, né? Os cariocas vão jogar no estádio Jorge Capwell, em Guayaquil, no Equador, enquanto que os paranaenses estarão em casa na Arena da Baixada, em Curitiba. O último time do Brasil a entrar em campo na rodada de ida das oitavas de final vai ser o Grêmio. No jogo único do dia 25 de julho, uma quinta-feira, o Grêmio vai receber o Libertad do Paraguai às 20h30 na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A rodada de volta na semana seguinte, de 30 de julho a 1º de agosto, terá a mesma configuração de datas e horários. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.